Funcionários de lojas de armas, quais são alguns sinais de alerta que fizeram vocês negarem a venda de uma arma de fogo? Eu costumava trabalhar em uma grande loja de artigos para atividades ao ar livre. Um homem entrou para comprar uma arma, mas se recusou a me dar o documento de identidade. Também não queria me dar seu nome, endereço, data de nascimento ou qualquer outra informação. Ele disse que deveria ser capaz apenas de responder às perguntas na verificação de antecedentes, e que isso deveria ser tudo o que eu precisava. Venda negada. Isso é algo para o qual vocês chamam a polícia? Só por segurança? Qual é a política em relação a isso? Meu gerente escoltou o homem para fora da loja até o veículo dele e anotou a placa. Enquanto ele fazia isso, eu liguei para todas as outras lojas da região para dar uma descrição e a arma que ele queria comprar. Meu chefe pode ter chamado a polícia, mas isso foi há uns 18 anos, então não tenho certeza. Ainda lembro disso. Acho que o cara era só um tipo solitário que morava no interior e queria uma arma nova de caça. Finalmente. Uma que eu posso responder. Eu estava morando no Alasca por um ano e consegui um emprego de meio período no inverno como balconista no balcão de armas de uma rede nacional de artigos esportivos. Uma noite tranquila, um garoto entra. Quando digo garoto, quero dizer universitário, e começa a encarar o mostruário de pistolas. Perguntei se ele queria ver alguma e que eu precisaria do documento dele para verificar a idade, etc. Tudo indo bem, era óbvio que ele era novo com armas. Perguntei qual era o objetivo de uso pretendido para encontrar o que poderia atender às necessidades dele. Ele disse que queria uma arma no estilo cowboy, e tudo o que queria fazer era atirar para aliviar o estresse que a mãe dele o provocava por sempre estar no computador e ser criado como um fracote. Quanto mais eu conversava com ele, mais percebia que ele era só um otaku escondido. Meu irmão é otaku de verdade, então falei para o garoto sobre como eles tinham um grande grupo de amigos que se encontrava uma vez por ano na Anime Expo ou Comic Con San Diego. O garoto ficou com os olhos brilhando, me disse que queria conhecer pessoas assim, que se tivesse amigos assim, não teria problemas bipolares. No fim, falei para o garoto não comprar uma arma, guardar o dinheiro e sair logo do Alasca. Juro que nunca tive um cliente mais feliz. O cara nem comprou nada. A mãe dele parece uma chata. Eu realmente senti por ele também, porque meu próprio pai era. É assim com meu irmão. Uma vez meu irmão pediu para usar minha mochila para a escola porque meu pai vivia criticando ele por usar uma bolsa do Idolmaster para carregar os livros. Meu pai ficava zoando, chamando de bolsa feminina, etc. Falei para ele mandar o pai se ferrar, mas ainda dei minha mochila para ele de qualquer jeito. Não moro mais em casa, mas meu irmão mais novo ainda mora. Meu irmão odeia meu pai, mesmo sendo muito parecidos. Já postei uma aqui, mas outro caso estranho, um sujeito entrou querendo ver espingardas de ação por alavanca. Antes mesmo de eu soltar o negócio da minha mão, ele já estava puxando a alavanca com força e velocidade. Pedi para ele não fazer aquilo, tive que explicar para um homem adulto por que não se deve manusear algo novo, que não comprou, de forma tão bruta. Ele estava com uma daquelas crianças de 5 anos, que ficava interrompendo nossa conversa porque queria segurar a arma. Virei de costas para conferir o preço e, quando me virei, estava olhando para o cano da espingarda que o pai tinha colocado na mão do filho, e ouvi o clique do garoto disparando a seco na minha direção. Arranquei a arma da mão do garoto e falei para o pai cair fora. O pai começou a me xingar porque machuquei a mão do filho quando puxei a espingarda. Deixar o filho disparar a seco uma espingarda na minha cara aparentemente não é nada demais. O mais assustador é que esse cara provavelmente só foi para a próxima loja de armas. Agiu exatamente igual e provavelmente saiu com armamento suficiente para fazer uma baita besteira. Sim, é difícil recusar gente assim,
porque a próxima loja não está nem aí e vende para qualquer um. Então estamos só recusando dinheiro, não a capacidade de alguém acessar uma arma de fogo. Apesar disso, coisas desse tipo sempre recebiam um sonoro cai fora e não volte. Não quero você, nem seus filhos, nem netos perto da nossa loja. Compradores óbvios de fachada. O cara faz todas as perguntas e escolhe. E o cara B, ou namorada, quer preencher a ficha e pagar. Cai fora. Edit. Muitos comentários sobre presentes. Não é isso que estou falando. Imagine um casal chegando com um cheiro de metanfetamina ou uma nuvem de maconha. Não estou falando de um cara e a namorada escolhendo uma arma para ela. Edit 2. Alguns reclamando do comentário da maconha. Não tenho nada contra, mas é ilegal possuir armas e fumar maconha. Não estou sendo hiperbólico, realmente entram cheirando forte. Se você cheira maconha mais marca não uso drogas ilegais no Formulário Federal 4473, então não me sinto mais confortável em vender para você. Porque o resto das respostas pode ser mentira também. Ex-funcionário de loja de armas aqui. Expulsão automática da loja era quando o cliente perguntava qual arma é eficaz para ferir ou matar pessoas. Pessoalmente já chamei a polícia para alguns compradores estranhos. Todos tinham mandados ou problemas. Meu chefe não levava esse tipo de coisa na brincadeira. Tínhamos reuniões rápidas toda semana para garantir que todos entendessem o que está acontecendo. Ele era um excelente chefe. Como diferenciar quero para defesa pessoal de qual arma é boa para ferir ou matar pessoas? Ótima pergunta. A escolha das palavras é importante para entender que tipo de arma a pessoa quer comprar. A maioria dos que tem licença já tem preferência. Então tendem a ser específicos. Sempre haverá novos clientes procurando defesa pessoal e querendo sugestões. Costumo levá-los ao estande de tiro e mostrar as opções. Novos clientes devem ser informados, educados e orientados a tirar licença. Preocupações para defesa em casa não são só letalidade, mas barulho, portabilidade, confiabilidade e penetração. Você não quer ficar surdo, cego e acertar o quarto dos filhos com uma matadora desajeitada. Também observa a postura e atitude do comprador. Certas atitudes ou posturas deles e dos amigos geralmente entregam compra de fachada ou tentativa de compra ilícita. Já aconteceu uma vez de alguém oferecer dinheiro extra para receber a arma por fora. Foi recebido pelo xerife local do lado de fora. A maioria dos que compra para defesa pessoal não me pergunta se certa arma é boa contra um grupo de pessoas ou policiais blindados. Esse cara foi levado pela polícia. Recebemos muita gente usando a loja para transferências. Compram online. A arma chega para nós e fazemos a verificação de antecedentes. Um cara já fez uma transferência conosco, e eu tive um mau pressentimento. Nada concreto, só me incomodava. Algumas semanas depois ele ligou de novo para outra transferência. A arma vinha do Alasca, então avisei que demoraria um pouco mais. No dia seguinte ele ligou querendo saber se já tinha número de rastreio. Não tinha. O FFL do Alasca só trabalha por correio. Como uma carta chegaria ao Alasca de um dia para o outro? Avisei para ter paciência. Passa uma semana. Ele liga 3 vezes. Acaba contando que o vendedor do Alasca não fala mais com ele e que precisa que eu seja intermediário. Sinal vermelho. Vendedores normalmente conversam com os compradores. Ele estava muito estranho e impaciente, então decidi negar a venda. Liguei para o vendedor porque estava ficando estranho. Ele me disse que cancelou a venda. Interessante, nunca tinha acontecido. O vendedor disse, e estou citando: aquele cara é um serial killer em potencial. Ele tinha importunado o vendedor várias vezes por dia, desde o dia que fez o pedido. O vendedor disse que o cara sabia que a venda tinha sido cancelada porque avisou e devolveu o dinheiro. Para mim, estava encerrado. Não queria mais lidar com ele. Quando finalmente bloqueei o número dele, 2 dias depois de falar com o vendedor,
Eu tinha 35 ligações perdidas dele. TL. Doutor, cara super impaciente com uma transferência. Assediou o vendedor. Assustou. 35 ligações perdidas para mim em 2 dias. Por que ele queria tanto essa arma? Qual era o tipo? Como nunca recebemos? Não sei. Nunca entrou no livro de registro. Por que queria tanto essa específica? Sem ideia. Já tivemos atiradores competitivos que ficam ansiosos se o envio demora, mas esse cara não era caçador nem competidor. Gosto quando deixam óbvio para mim. Às vezes, fazem piada de atirar em escola protestantes. Acontece mais do que você imagina. Também. Não mande seu amigo que estava junto tentar comprar a mesma arma 15 minutos depois de eu negar para você. Nosso stand de tiro aluga armas para trap e skit. Teve uma mulher que veio fazer perguntas estranhas. Tipo, dói se alguém for atingido. E agiu estranho ao atender o telefone dizendo que estava em uma cafeteria. Ela saiu e chamamos a polícia para relatar pessoa suspeita. A polícia onde você mora realmente aceita esse tipo de denúncia? Da última vez que liguei foi porque uma pessoa de balaclava preta e máscara Guy Fawkes veio andando e gritando: tá tranquilo, não vou machucar você. Disseram que não podiam fazer nada porque não era crime. Bem, quando envolve um vendedor de armas federais, a polícia leva muito a sério. Onde quer que seja. Pode ser que a mulher queria uma morte indolor e já tivesse tentado antes. Então mentiu para esconder que estava num local onde pretendia se machucar. A maioria dos estandes de tiro da região que alugam armas já passou por isso pelo menos uma vez. Precisão no preenchimento de papéis é crucial. Tem que ser 100%. Se o documento emitido pelo governo não bate com o que colocou no formulário, e não tem documentação de apoio, não vendemos arma para você. Teve um cara que entrou só com o documento do carro, nada de identidade com foto. Veio com papo de cidadão soberano, blá blá blá. Anotamos os dados e colocamos ele na lista negra do computador. Não queríamos associação com esse tipo de gente. Também perguntávamos qual o uso pretendido e sugeríamos a temporada de caça certa. Por exemplo, por que você quer um rifle? 22? Vai caçar veado? Se a resposta fosse sim, nada de arma. 22 pode até matar veado, mas não é permitido nas leis do estado. Sinal vermelho. Tínhamos um protocolo. Se aparecesse cliente estranho, pedindo só uma bala, querendo qualquer arma, fazendo ameaças, etc., fazíamos preencher o 4473, tirávamos cópia do documento e negávamos a venda. Assim podíamos envolver as autoridades se necessário. Se só disséssemos não, só teríamos uma descrição ruim e filmagem da câmera. O caso que mais me marcou foi o cara que, enquanto conversava, perguntou se poderia sair com a arma no mesmo dia. Dissemos que se o papel estivesse certo e a checagem ok. Sim. Ele respondeu: bom, assim posso gelar minha esposa vadia. Fizemos ele preencher o papel. Copiamos o documento e negamos na hora. Ele ficou furioso, xingou, saiu e chamamos a polícia, que fez uma visita de bem-estar. No fim, ele só era um idiota, mas foi colocado na lista negra. Quando eu trabalhava no balcão, tinha um cara que não parava de apontar a arma para clientes e funcionários. Pedi várias vezes para parar, quando mirou de propósito num cliente. Tirei a arma na hora e o expulsei da loja. Esse tipo de comportamento inseguro eu não tolero e nego treinamento se vejo no stand até hoje. Não sou dono de arma, mas não é a regra número 1 nunca apontar para alguém. E por que fazer isso numa loja? Alguns fazem por acidente, nunca mais depois de corrigidos. Outros acham que regras não valem para eles e se irritam quando você chama a atenção. Nada me deixa mais feliz do que expulsar esse tipo de gente. Felizmente só precisei fazer isso poucas vezes na carreira. A maioria competente sabe que apontar arma, carregada ou não, para um ser vivo ou coisa que não quer destruir é estupidez. Trabalhei numa loja de armas por 1 ano e meio. Alguns caras vinham atrás de armas baratas, nada demais,
Cada um tem um orçamento. Davam um limite de uns 250 dólares. Queriam uma pistola, não um revólver. Mostrei uma usada da Hi-Point, Canite, alguns carros e uma Kel-Tec. Pediram para desmontar e ver os números de série. Meio estranho, mas achei que era só para conferir se batiam. Depois ouvi eles falando sobre raspar o número de série. Perguntei por que queriam isso, e se sabiam que era ilegal. Disseram que queriam armas não rastreáveis. Não. Falei para irem embora. Porque essas lojas só mandam embora e não chamam a polícia. Se tentarem lojas suficientes, eventualmente vão conseguir. Em Illinois. Precisa da carteira de proprietário para comprar. Não deixamos ninguém tocar nas armas sem ela. Peguei o nome deles. Avisei meu chefe. Acho que ele chamou a polícia, mas não tenho certeza. Podem só ser malucos. De qualquer jeito, pareciam bem fora da curva. Acho que a polícia se envolveu. Nunca soube o desfecho. Meu chefe deve ter analisado as câmeras e passado o carro deles para a polícia também. Drogas. Teve um cara que entrou com a família e queria algo barato. Braços cheios de marcas de agulha, feridas no rosto. Estava bem fora de si. Fiz o possível para negar sem criar confusão, mas acabei comentando das marcas na frente de todos. Acho que ele dizia à família que era outra coisa e eles acreditavam. O que são marcas de agulha? São os carocinhos deixados por injeção. Não entendo de anatomia, mas deve ser dano nas veias sob a pele. Procura no Google que acha foto da licença de arma na Austrália. Não parecia em nada com o sujeito, e ele não sabia dizer o nome ou data de nascimento da licença. Falta de semelhança. Grande sinal de alerta. Quando pegou o rifle, pressionou o olho com força contra a luneta para olhar. Saiu cabisbaixo quando avisamos que íamos ficar com a licença. Por que pressionar o olho na luneta é sinal vermelho? Não entendo de armas. Sua cabeça fica alguns centímetros atrás da luneta para não levar um soco no olho ao disparar, e você não vê direito se gruda nela. Para chegar tão perto, precisa segurar errado em muitos aspectos. Isso grita, não faço ideia do que estou fazendo. Teve um cara que veio ver pistolas, decidiu comprar uma. Quando fiz a verificação, foi negado assim que apertei Enter. Entreguei o panfleto e as informações necessárias para quem é negado e ele e o amigo foram embora. 10 minutos depois o amigo voltou e quis comprar a mesma arma. Falei que não venderia só porque ele estava com o outro cara. O cara ficou bravo, disse que eu não podia fazer isso, mas educadamente expliquei que como FFL eu tinha o direito de negar a venda a qualquer um, por qualquer motivo. Saiu xingando a mim e minha família. Uma hora depois, uma mulher veio direto para a mesma arma. Dei o benefício da dúvida. Ela fez o papel todo. No formulário colocou o mesmo endereço do primeiro cara. Falei que não venderia porque morava com o outro. Ela disse que não via ele há 3 anos e que ele era um lixo. Esperava nunca mais vê-lo. Falei que mesmo assim não venderia. Depois de discutir, foi embora. Depois de tudo isso, tirei a arma da prateleira por alguns dias para que ninguém vendesse por engano a alguém enviado por ele. Depois liguei para o ATF para avisar das armações do cara. Pulava e gritava. Devia ter uns 40 anos. Fiz programação para muitas pequenas empresas que usam Jarfire para vender armas online. Você não acredita quanto golpe tem comprando lunetas de 10 mil dólares. O pior caso que me contaram foi de um homem que matou a namorada há poucos dias depois de comprar uma arma. A dona da loja infelizmente não percebeu sinais e perdeu o negócio depois disso, sendo obrigada a fechar. Para a investigação. Quando acabou, ela já tinha perdido tanto dinheiro que não conseguiu pagar o aluguel. Golpe. Como? Lunetas são acessórios caros. Podem ser entregues em casa. Pessoas usam cartão roubado, compram e mandam para prédio abandonado, terreno vazio. Não sei por que. Motorista da UPS deixava lá. O problema é que muitos lojistas usam dropshipping. Então o pedido vai direto do distribuidor ao cliente.
Sem o lojista ver, é muito arriscado por causa de fraude. Lunetas térmicas podem ser bem caras. Trabalhei numa grande loja na seção de armas. Um cliente queria um rifle de precisão. 338 Lapua. Ao entregar o papel de verificação, perguntou: a que distância essa bala pode acertar um alvo do tamanho de uma pessoa? Disse que era para caça de grande porte. Meio suspeito. Dei uma resposta qualquer, tipo pelo menos 1000 jardas. Mas vou checar. Fui falar com o gerente, único que pode negar venda. Expliquei o ocorrido. O gerente fez ele preencher o papel, pegar o ID e negou logo depois. E detalhe: ele usou o passaporte chinês com visto de estudante como identificação. A polícia foi chamada e levou para o FBI. Dizer besteira, evitar conversa e contato visual. Consultar o parceiro escondido do lado de fora. Sim, conseguimos ver você aí fora. Alguns ainda conseguem comprar. O casal procurava armas para caça de peru antes da temporada. Ela voltou na semana seguinte, comprou acessórios e uma espingarda. Foi ao carro e se matou. Muitas conversas com outras lojas. Estar perto da cidade nos deixava atentos. Tentava copiar o máximo de identidades possível. Em Nova York só pode manusear pistola com permissão, o que afasta muita gente ruim. Ela se matou. Foi intencional ou acidental? Ela tinha munição de outro lugar. Tiro fatal na cabeça. Saí cedo naquele dia, mas meu colega que lidou com isso ficou arrasado. Já vi carros pararem na ponte e alguém se jogar. O que já é pesado. Mas ver isso como parte do processo de comprar a arma, passar pela verificação nacional e acabar se matando no estacionamento, isso me incomoda. Meu cunhado fez isso. Deixou as crianças na escola, foi na Cabela's, comprou uma arma, foi ao estacionamento do trabalho e se matou. Ninguém esperava. Ele precisava de ajuda e não sabia como pedir. Isso é muito comum. Queria que o Texas tivesse tempo de espera, mas talvez não mudasse nada mesmo assim. Não trabalho em loja de armas, mas sou colecionador e faço vendas privadas de vez em quando. No meu estado há algumas regras básicas. Não pode transferir sabendo que é pessoa proibida, não pode cruzar estado, não pode transferir para menor, a não ser familiar. Por causa da proximidade com Illinois e Chicago, e facilidade de licença. A licença acabou servindo de verificação. Peço carteira de motorista e porte. Faço preencher recibo de venda dizendo: prometo que não sou pessoa proibida. Qualquer entusiasta de verdade faz isso numa boa. Quem reclama acende sinal de alerta. Teve um cara que me deixou muito desconfiado. Tirei prints da conversa. Ele era de fora do estado e tentou me convencer a vender um fuzil AK para ele. Depois de checar as leis, disse que não faria venda particular, mas faria via loja e pagaria taxa de transferência. É legal transferir para comprador de fora se for pela loja. Em 10 minutos fazia. Ele não gostou, mandou foto aleatória de coleção de armas, alegando já ter várias metralhadoras. Não eram, então não podia ser proibido. Depois mandou um: então vou comprar de outro. Acho que esperava que eu tivesse pressa para vender. Nunca tenha pressa. Desejei boa sorte. Mantenho política de sem esquisitices. Sempre tem outro comprador por aí. Uma semana depois, vendi o fuzil para um cara totalmente normal, com licença válida, do condado vizinho. Acho que o outro era só idiota, não um criminoso. Mas se alguém discute sobre a lei e tenta te pressionar a vender, isso é sinal de alerta.